Com muita alegria, nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Meus queridos, deixe eu misturar a mensagem do tema com a mensagem do ano novo aqui, que estamos no 11º dia desse ano. Salmo 37:5 é conhecido de todos, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Ainda o Salmo 90, versículo 12, escrito por Moisés, ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E mais um versículo, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3, uma parte diz: os que a muitos conduzirem à justiça, como a estrela, brilharão sempre eternamente. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos pela vida desta igreja, pelo pastor desta igreja, pelo ministério local, por toda a igreja aqui presente e aqueles que estão conectados também com esse culto. Que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, nós estamos trabalhando, como o pastor Sérgio já falou, a evangelização. A chama não pode apagar. E nós estamos no 11º dia desse ano. E você precisa colocar todos os demais dias, o ano todo está praticamente pela frente. E você precisa colocar todos os dias nas mãos do Senhor. Por isso o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós estamos diante de um novo ano. Um ciclo se encerrou há 11 dias atrás. E se abriu um novo tempo, se abriu um novo ciclo. O calendário mudou. Não estamos mais em 25, já estamos em 2026. Mas eu tenho uma pergunta que está ecoando dentro da minha alma. Uma pergunta que eu quero fazer aos senhores aqui nesta noite. Quem vai guiar a sua vida nesse ano que nós adentramos? Nesse ano de 2026. Quem vai influenciar? Quem vai dirigir? Quem vai guiar a sua vida? Será que é a mídia? Será que são as redes sociais? Será que são os WhatsApps da vida? Será que serão as notícias bombásticas que surgem todos os momentos nas redes sociais? Enfim, a sua vida será dirigida, será influenciada por quem neste ano? É uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Eu espero que a tua vida seja influenciada pela palavra de Deus, pelos grandes feitos do Senhor, que são verdades imutáveis. Ou, se você não permitir que seja a palavra de Deus, quem sabe a sua vida será influenciada pelas narrativas mentirosas, enganosas do mundo que nós vivemos, um mundo que não teme a Deus. A palavra de Deus nos alerta: nos últimos dias seriam dias difíceis, dias onde a malignidade, onde o inferno lutariam para enganar até os escolhidos do Senhor. Enquanto estivermos nesse mundo, todo esse lodo, toda essa maldade sempre estará diante de nós a cada dia desse ano. E não vai ser diferente até o final do ano, ou até a volta de Cristo. Mas eu trago uma boa notícia. Aleluia, porque a palavra de Deus que diz que os últimos dias seriam difíceis, mas a palavra de Deus também diz que nos últimos dias Deus derramaria da sua graça, do seu poder, do Espírito Santo sobre toda
todos aqueles que forem quebrantados, que abrirem seu coração. Os dias são difíceis, mas nós não estamos órfãos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor estará conosco todos os dias desse ano. É evidente que para o Senhor estar conosco, para Deus agir nas nossas vidas, para Deus nos abençoar ricamente, nós precisamos mantermos uma vida fiel, uma vida leal, uma vida de integridade, apaixonado pela sua palavra e pela sua obra aqui nessa terra. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Como você vai viver este ano que chegou? 11 dias passou. Eu não sei como você viveu nesses 11 dias. Mas como serão os demais dias deste ano? Você já parou para pensar como você vai viver neste ano? O resultado de como você vai viver este ano, ou cada dia desse ano, você vai no final do ano, se Jesus permitir, Ele não voltar e você estiver vivo, você vai olhar para trás e cada decisão que você toma hoje vai desaguar em coisas boas ou não boas no final desse ano. Como você vai viver nesse ano? Você vai viver da mesma maneira do ano que terminou? Ou vai lutar com todas as forças para melhorar em todos os aspectos possíveis? Porque eu quero dizer que sempre há espaço para melhorar. Porque nós não somos perfeitos. E sempre precisamos melhorar. Você não pode viver nos mesmos altos e baixos, nas mesmas crises, sejam elas de ordem espirituais, conjugais, familiares ou outras situações que rotineiramente vêm acontecendo na tua vida. 2025 ficou para trás. Estamos vivendo os primeiros dias desse ano. Todo ano está à nossa frente. Mas se você não mudar as atitudes, as tuas atitudes, tudo ficará na mesma coisa, ou na mesma situação, ou até pior ainda. Você tem que estar consciente que é preciso viver uma vida de intimidade com Cristo. Você tem que estar ciente que você precisa ser um crente ativo, um crente despertado, um crente motivado. Você tem que ser um crente leal, fiel, cheio de Deus. É isso que vai fazer a diferença em cada dia deste ano. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quais são os valores que vão permear a sua vida neste ano? Quais os valores? O que realmente vai importar para você neste ano de 2026? Será a Copa do Mundo? Será a eleição para presidente da República? Será algumas situações que estão afligindo o seu coração e mexendo com a sua cabeça? Todas essas coisas poderão até ter algum tipo de importância, mas todas essas coisas são passageiras. A única coisa que é eterna é a palavra de Deus e as suas ordenanças. O que vai ser registrado e o que importa para Deus não são essas coisas passageiras do mundo. O que importa para Deus
é quantas vidas você conduziu para Jesus Cristo na tua jornada de fé aqui nessa terra. Sem dúvida, vivemos em um mundo onde surgem muitas vozes. Vozes essas que tentam abafar a ação evangelizadora da igreja, que tentam abafar a ação do Espírito Santo na vida do crente. Vozes que tentam travar a evangelização dos perdidos da terra. Mas no meio de todas essas vozes, em nome de Jesus, querida igreja, ouça a voz do Mestre dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Queridos, o tempo não para. O tempo não espera por ninguém. Ele corre e ele passa velozmente. E nós passamos rapidamente por esse mundo. E nesse vai e vem, nessa agitação, nós temos que sempre estar muito vigilantes, pois você não pode ser dirigido, você não pode ser guiado, você não pode ser influenciado pelas coisas banais desse mundo. Você tem entendimento de Deus na tua vida. O Espírito Santo está dentro de você, para que você venha entender que você precisa ser um crente fiel e está esperando a volta de Cristo. Você tem essa compreensão que Deus, daquilo que Deus espera de você nesse ano? Deus nos chama para colocar esse ano nas suas mãos. E você vai colocar esse ano, 2026, nas mãos de quem? Você precisa colocar nas mãos do Senhor. Por isso ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor. Você precisa colocar esse novo ano diante dele, para que você possa lembrar da missão da igreja aqui na terra. O que vai importar é quantas almas você vai ganhar para Cristo. Daniel disse que aqueles que conduzem pessoas à justiça, no livro de Daniel está escrito: quem leva pessoas à justiça vão brilhar para Cristo, brilhar para Deus como as estrelas. Você precisa manter essa chama acesa. Essa chama não pode apagar. Se essa chama apagar, a igreja deixa de ser igreja e vai ser apenas um amontoado de pessoas, apenas um clube religioso. E nós não somos um clube religioso, nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja do arrebatamento, nós somos a igreja lavada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Sem dúvida, cada crente, cada um, todos nós precisamos ter metas, precisamos ter alvos, precisamos ter objetivo para este ano. Mas nada do que a gente faz a cada ano é eterno. O que é eterno são as vidas que nós conquistarmos para Cristo. Por isso, o salmista Moisés, que Moisés também foi um salmista, ele diz no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés faz essa oração com sabedoria e convicção que ele necessitava da direção de Deus. Meus queridos, não deixe o tempo te enganar, não deixe o tempo te iludir, distrair, para que você venha ficar ocupando todo o tempo com coisas efêmeras dessa vida. O inimigo quer que você aceite as derrotas e fracassos
como coisas normais. Ele deseja que você arraste as frustrações, as mágoas, os seus complexos de inferioridade, as decepções da vida que aconteceram no ano passado. Ele quer que você arraste para este novo ano. O inimigo de nossas vidas vai batalhar com todas as artimanhas para paralisar os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Mas em nome de Jesus, não permita que por causa de medos, das decepções, das frustrações ou outras lembranças amargas do passado, a tua fé venha ficar em baixa, você venha ter um desânimo. Mas em nome de Jesus, não permita que venha faltar coragem, seja determinado, não deixe as coisas do passado bloquear aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Em nome de Jesus, erga a cabeça e viva uma nova história que Deus tem para você neste ano. Aleluia! 2026 pode ser um ano cheio de oportunidades, pode ser um ano cheio de possibilidades, pode ser um ano cheio de milagres e maravilhas de Deus para a tua vida. Está diante de você, depende nas mãos de quem você vai colocar. Mude a tua maneira de agir, meu querido. Deixe o Espírito Santo controlar todo o teu ser. Seja sensível à palavra de Deus, e coisas tremendas vindo de Deus vão acontecer na tua casa, na tua família, na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, em todas as áreas da tua vida. Mas eu tenho algo a dizer. Não é o ano novo que nós estamos, 2026, não é a mudança do calendário que vai transformar a vida de uma pessoa. Não é nesse ano que vai transformar a tua vida. O que vai transformar a tua vida é você que vai transformar esse ano com a presença de Jesus na tua vida. Não é o ano que transforma você, é você nas mãos de Jesus que vai transformar esse ano num ano abençoado. Não desperdices as oportunidades. Valorize tudo que Deus quer realizar na tua vida. Tudo aquilo que Deus quer fazer através de você, em você. E Deus quer fazer coisas profundas. Deus tem experiências maravilhosas para você. Como Moisés disse no Salmo 92, ele pedia sabedoria para saber contar os seus dias. Com isso ele estava dizendo, em outras palavras, que dias contados são dias bem aproveitados, mas que dias sem objetivos, sem alvos que glorifiquem a Cristo, são dias desperdiçados. Então, não desperdice nenhum dia desse ano. A escolha é totalmente sua, mas os resultados, bons ou não bons, serão inevitáveis diante da sua escolha. O que você faz hoje vai desaguar coisas boas amanhã ou coisas não boas. Queridos, por isso a chama da evangelização não pode apagar no meio da igreja. Mostre-me o que está ardendo no seu coração. Me fale o que está dentro da sua alma. O que está dentro dos seus pensamentos, no teu coração. E eu te direi para onde a sua vida está indo.
Daniel, o profeta, diz: os que conduzem muita justiça resplandecerão como estrelas. Em outras palavras, ele está dizendo o que Salomão proferiu em Provérbios 11: quem ganha almas, sábio é. Daniel estava confirmando: quem ganha almas brilha para sempre. Não é um brilho humano, não é uma fama, não é um palco, não é uma rede social, é o brilho dos céus, é o brilho que Deus registra. Ele vai galardoar a todos que estão ganhando vidas para Cristo. A evangelização é o propósito, é a tarefa mais nobre da igreja. Haverá recompensa para todos aqueles que são ganhadores de almas. Deus vai galardoar. Pois enquanto o mundo em que nós vivemos, e não é errado, mas enquanto eles só estão preocupados em celebrar os artistas, as personalidades que se destacam durante o ano, o céu reconhece a todo instante aqueles que ganham almas para Cristo. Aleluia. Eu creio que Deus está levantando, pastor Sérgio, homens, mulheres, jovens, criança, idade de ouro, aleluia, pessoas que muitas vezes entre nós são anônimas aqui na terra, mas os céus estão celebrando, porque são ganhadores de almas, estão conduzindo pessoas a Cristo. A chama da evangelização não pode apagar da tua vida. O ganhador de almas é aquele que constantemente ama, ora, intercede por uma rua, por uma casa, pela cidade. Jesus viu a multidão e teve compaixão, pois ele disse: ele via as multidões como pessoas caminhando errantes, como sem pastor para conduzi-las. Meu querido irmão, viva o evangelho transformador de Cristo. Seja um crente intencionalmente cheio de fé, coragem e um crente vibrante. Pois o mundo, ele pode até não gostar da tua palavra. Ele pode até desconfiar do teu discurso, mas ele não pode ignorar o testemunho verdadeiro de transformação de vidas que Deus fez em você. Deus transformou a tua vida, e isso o mundo não pode negar. O que você era antes e o que você é agora. A evangelização é você estar disposto a declarar o nome de Jesus em todos os lugares possíveis. O nosso grande modelo de evangelização sempre vai ser o próprio Jesus, que caminhava, onde ele chegava, ele levava esperança, boas novas, aleluia. Ele orava, ele estendia a mão para ajudar os perdidos. Meus queridos, nós não precisamos ou não temos como saber tudo sobre a evangelização dos perdidos da terra, mas precisamos ter ousadia, mas precisamos ter unção, mas precisamos ter graça do Espírito Santo para declarar com convicção o essencial. E o essencial é você dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai buscar o seu povo. O tempo está acabando. A trombeta vai soar a qualquer instante. A porta da graça está se fechando. E tudo aqui vai terminar. E tudo aqui se tornará nada diante da eternidade. Quando Deus abrir o livro da vida, cada nome
que ali está escrito, sem dúvida, é fruto de alguém que chorou, de alguém que labutou, de alguém que evangelizou, de alguém que intercedeu, de alguém que não desistiu de orar, de evangelizar tal pessoa, de alguém que não deixou a chama se apagar. E a chama ardendo, ele foi falando de Jesus, até a pessoa se converter. Fique bem ciente, queridos irmãos, quando tudo passar, quando chegar o fim de todas as coisas, aqui nessa terra, quando chegar o nosso fim, quando tudo terminar, nada vai importar. Carro, casa, quantos você tem no banco, ou se não tem, quantas casas, quantas firmas você tem, tudo isso vai terminar. O que vai importar é quantas almas você levou a Jesus. Porque os aplausos, por mais que a gente gosta, são passageiros. Tudo é passageiro. Mas as almas que você ganhou para Cristo, essa não é passageira. Essa vai estar eternamente com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia. E você será galardoado. Nas páginas sagradas da Bíblia, nós vamos encontrar muitos intercessores, muitos ganhadores de almas para o reino celestial. Mas nós temos que estar bem consciente que o tempo deles já passou. E agora é o nosso tempo. E não podemos permitir que essa chama apague. Nós temos que viver como aqueles corredores das maratonas olímpicas, que eles levam aquela tocha correndo, aquela tocha, e vão passando um para o outro, até aquela tocha chegar no lugar da celebração. E essa tocha foi passado para nós. Veio do Pentecoste, foi passando por gerações, chegou na geração de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles passaram essa tocha para uma geração de crentes que se tornaram os primeiros pastores da Assembleia de Deus. Depois veio outra geração, depois veio outra, agora é a nossa. Mas nós já estamos passando a tocha para outra geração. Mas essa tocha nós não estamos passando apagada. Não vamos deixar essa chama apagar. Essa tocha não está apagada. Há um fogo ardendo dentro da nossa alma. Essa tocha da evangelização, do avivamento, vai continuar ardendo na Assembleia de Deus, até a volta de Cristo. Eu tenho feito uma aliança com meu coração. Nós da junta executiva estamos fazendo uma aliança. Se depender de nós, a Assembleia de Deus vai multiplicar-se. Aleluia. Porque essa chama não vai apagar. Essa chama chegou até você. E se depender de você, que a Assembleia de Deus nós teremos daqui a 5 anos, quando estivermos comemorando 100 anos, se Jesus não voltar. Que a Assembleia de Deus nós teremos aqui em Joinville. Que a Assembleia de Deus nós teremos em Blumenau. Eu tenho dito, se depender de nós, nós teremos uma igreja multiplicada, avivada. Uma igreja que crê em milagres,
que crê em curas divinas. Uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. Numa igreja que o Espírito Santo tem liberdade para falar, tem liberdade para agir. Chorrica marala xande rica mai, chorrica mai. Quando Jesus curou um cego, ele saiu ali pelo templo, saiu evangelizando pelo seu testemunho. E alguém dizia: mas você não era cego? Eu era cego. Mas quem te curou? Não sei. Só sei uma coisa: eu era cego e agora estou vendo. Quem sabe você não tem muitas palavras para evangelizar, mas o teu testemunho, aquilo que Jesus fez na tua vida, é uma mensagem profunda. E a turma insistiu: mas quem te curou? Não sei. Mas aí ele andando lá pelo templo, andando por lá, encontrou Jesus. E daí ele soube que era Jesus. Daí ele voltou lá a dizer para os fariseus: agora eu sei quem me curou. Quem me curou foi Jesus. Aleluia. Quem sabe você não sabe testemunhar muito, mas diga o que Jesus fez na tua vida. Evangelizar não é saber tudo, mas é compreender que a porta da graça ainda está aberta, mas a qualquer momento esta porta vai se fechar. Aleluia. Meus queridos, eu quero, chegando mais para o final já, eu quero dizer que um coração que arde não consegue ficar calado. Quem tem essa chama não consegue ficar calado. É impossível um crente ser inflamado pela chama da evangelização e permanecer inerte, indiferente, insensível com respeito ao ídolo do mestre. Você pode perder muitas coisas, mas não perca essa chama. Não deixe essa chama se apagar. Aleluia. Não deixa, quando essa chama se apagar, ou se essa chama se apagar na vida do crente, ele se torna um crente chato, ele se torna um crente mecânico, ele se torna um crente frio, um crente com tristeza na alma, que não sabe fazer a diferença. Mas se essa chama arder, se essa chama arder, se essa chama estiver ardendo, ninguém vai te controlar. Quando essa chama arde, o extraordinário do céu acontece. Quando essa chama arde, o extraordinário vai acontecendo e pessoas vão rendendo-se a Cristo. Então deixe essa chama se acender cada vez mais na sua vida, porque chama apagada vai levar o crente a ser frio, a ser gelado, e você não é um crente frio, você não pode ser um espectador, você tem que ser uma chama, porque um crente que tem a chama ardendo, irmãos, não pode ficar em silêncio. Jeremias, o profeta, ele chegou um dia, pastor Sérgio, pastor Eliseu, e ele disse: eu não vou mais falar de Deus. Eu tenho falado, o povo só tem me criticado, o povo até estão falando de me matar, e Deus está em silêncio comigo. E ele até chegou a dizer: eu acho que Deus está me enganando. Quando ele falou isso, irmãos, ele disse que quando eu falei isso, havia um fogo encerrado nos meus ossos,
e eu que tinha feito uma aliança de não falar mais o nome de Deus, eu não pude contê-lo, porque aquela chama, aquele fogo começou a arder na minha alma, e eu tive que falar. Há algo semelhante acontecendo na vida da igreja. O Espírito Santo quer arder na sua vida, aleluia. E o Espírito Santo na vida do crente não é uma teoria, é algo real, é uma experiência real, aleluia. E se você, pastor, eu já fui muito crente, eu já fui, mas tanta coisa aconteceu, tanto escândalo, tanta coisa, que eu estou gelado, eu estou frio, virei cinza. Bom, se tem cinza, é símbolo que um dia teve fogo. E Deus é especialista. O Espírito Santo, irmãos, um dos símbolos dele é o vento. E o Espírito Santo vai soprar nessa cinza, nessa brasa apagada, aleluia, e vai acender, aleluia. Vai esta cinza virar brasa, essa brasa vai virar uma fogueira, essa fogueira vai virar um fogo ardendo dentro de você, e você não tem como ficar calado. Porque o cristão que tem a chama evangelística dentro da sua vida, ele ama, ele anuncia, ele proclama salvação. Um crente, um obreiro, um líder incendiado com a chama da evangelização, irmãos, ele recebe essa virtude para declarar Jesus em todos os lugares, em toda casa, porque o crente, o obreiro, não pode ficar em silêncio. O silêncio é a sepultura daqueles que realmente não conhecem a Deus. Meus queridos, o silêncio é a sepultura de um coração que se esfriou. Mas a voz do Espírito Santo está incendiando, há um eco, há realmente o Espírito Santo falando em nossas vidas, e você precisa ser a resposta de Deus para esta cidade, para a salvação dos povos. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus está procurando gente. Deus foi o primeiro que foi de atrás do pecador. Quando Adão pecou, irmãos, Deus sabia onde ele estava, mas Deus gritou, houve um eco no jardim: Adão, aonde estás? Deus não abandonou, Deus buscou. A primeira pergunta missionária da Bíblia não veio dos apóstolos, não veio dos profetas, não veio dos patriarcas, veio do próprio Adão, o próprio Deus perguntando: Adão, aonde estás? Essa pergunta continua ecoando hoje, ecoa nas ruas dessa cidade de Joinville, ecoa em todos os lugares, nos corações destruídos, nos casamentos destruídos, nos coração vazio. Onde está? E a igreja é a resposta. Você é a resposta. Evangelizar é participar do movimento do próprio Deus. Evangelização não é apenas um departamento. Tem o departamento que coordena, mas evangelização deve estar em todos os departamentos da igreja, desde as crianças até a idade de ouro, aleluia, porque Karl Barth, ele disse uma grande verdade: a igreja existe para testemunhar, ou ela não existe para nada. Ela precisa testemunhar. Então, irmãos, que Deus possa vos abençoar. Sabe de uma coisa? Sabe por que nós temos que falar com urgência de Jesus? Porque o tempo é curto, o tempo é passageiro, o inferno é real, e as almas estão morrendo todos os dias, enquanto nós ficamos discutindo os nossos achismos, as nossas preferências, os nossos estilos, as nossas cores, as nossas opiniões, se isso pode ou não pode, se está na Bíblia ou não está. O inferno não discute, ele não dá trégua. Billy Graham disse: a maior tragédia do nosso tempo não é o pecado do mundo,
é o silêncio da igreja. A igreja não pode ficar em silêncio. Quantas vezes Deus colocou alguém no teu lado e você não falou nada? Pelo menos dizer, Jesus te ama. Quantas vezes você evangelizou o vizinho que mora ao lado da tua casa? Quem sabe você diz, pastor, o senhor não sabe que vizinho que eu tenho. Eu tenho um vizinho que é um demônio. Pode até ser um demônio. Mas eu sei que quem mora do lado desse vizinho é um crente. Que tem a chama. E se tem essa chama, você é responsável em ganhar esse endemoniado para Jesus. Mas eu nem falo com ele. Um dia, o Senhor vai pedir conta do que você fez com o teu vizinho. Quem sabe Deus coloca um motorista de Uber que você pegou e você passa todo o trajeto sem falar nada. Pelo menos diga, Jesus te ama. Vá lá na igreja Assembleia de Deus, que tem uma palavra de Deus para você lá. Quantas oportunidades você tem? Quem sabe a oportunidade daquela pessoa foi a última. No outro dia ela passou para a eternidade. E ela esteve perto de você e você ficou calado. Não fique calado. Jesus não ficou esperando no templo. Ele caminhou às margens do mar, pelas ruas das cidades. Ele chamou Simão, ele chamou André, ele chamou as pessoas, porque evangelizar estava no seu coração, no DNA de Jesus Cristo, e tem que estar no DNA da igreja. Irmãos, enquanto você for crente, e eu espero que você seja crente até a volta de Cristo, você precisa anunciar as boas novas, porque você tem algo bom para falar. O crente tem algo bom para falar. O crente tem algo bom a dizer. Nós não vamos esperar coisas boas vinda lá de fora. O que tem de bom está aqui. Você tem Jesus. Aleluia. E você precisa se importar com as pessoas. Um coração que se importa. E eu termino dizendo, Jesus disse, ide e fazei discípulos. Jesus estava dizendo, ide e se importe com as pessoas. Eu morava numa cidade no norte de Minas Gerais. Chegou a ficar, o primeiro ano que eu cheguei lá, ficou quase um ano sem chuva. A seca tremenda. Norte de Minas Gerais, Jequitaí. Uma cidade de uns 7.000 habitantes na época. Hoje eu não sei qual a população. Uma cidade pequena. Ali ficamos 5 anos trabalhando. As pessoas iam visitar e diziam, mas como você aguenta aqui? Teu pai é o presidente da convenção lá em Santa Catarina, o que está fazendo aqui? Eu disse, esse é o meu mundo. Deus me mandou para cá. E eu fazia projeto para ficar 15, 20 anos lá. Um dia, a minha esposa foi chamada para chegar numa casa. Ela entrou numa casa, lá no norte de Minas. Uma mãe trabalhava cortando cana para ajudar no sustento dos seus 4 filhos, e o marido também. Um dia, enquanto mãe e pai estavam longe da casa, estavam no trabalho, uma criança menor de 4 anos, ela puxou uma chaleira de água quente e queimou toda a parte da frente. E a Regina chegou nessa situação depois dos 2 ou 3 dias. Os pais da menininha, que estava com o corpo todo queimado, sem recursos, eles colocaram borra de café para aliviar a dor, achando que aquilo iria solucionar todo aquele quadro terrível
de estado de queimadura. A menina estava num estado febril, sofrendo, porque por cima secou, mas por baixo daquela secura daquela casca, estava tudo infeccionado. O coração da minha esposa se derreteu. E decidimos fazer alguma coisa. E perguntamos se Jesus estava aqui, o que ele faria. Regina pegou aquela criança e levou no posto de enfermagem médico, que é a única coisa que tinha na cidade, um posto médico. E ali, junto com uma enfermeira, foram tirando aquela casca. Aquela criança gemia, chorava, a Regina apertando na mão daquela criança, chorava junto com aquela criança. E assim, todos os dias, a enfermeira só tem que trazer, alguém tem que trazer todo dia essa criança aqui para nós fazer a limpeza, porque ela está toda infeccionada. E a Regina ficou dias e dias, semanas e semanas, cuidando daquela menina. Todo dia de manhã, pegava ela lá na casa e levava no posto de enfermagem. Porque evangelizar é cuidar da alma, mas também, se for preciso, curar das feridas. Foi assim que o bom samaritano, ele fez com aquele homem que estava caído. Ele cuidou da alma, mas também cuidou do corpo. E assim a Regina ficou quase o mês inteiro, todo dia, de manhã, tal hora, 9, 10 da manhã, levava a criança lá no posto de enfermagem, até a criança ficar sarada. Depois de um tempo, anos se passaram, nós estivemos na cidade de Ejequitaí, fomos lá visitar, tinha passado já uns 10, 15 anos ou mais. Chegou uma jovem senhora, chegou para nós, alguém me disse, quero falar com o pastor Nilton e irmã Regina, conduzir até nós estávamos lá na cidade, numa cruzada evangelística. Aquela jovem senhora perguntou, vocês sabem quem eu sou? Nós olhamos, não sabemos. Eu sou aquela menina que você, irmã Regina, não cuidou só da minha alma, cuidou das minhas feridas. Hoje eu não tenho nem cicatrizes, porque você se importou comigo. Quantas pessoas estão no teu lado pedindo socorro? Alguém precisa se importar com essas pessoas. E se não for você, quem será? Será que Deus tem que levantar outro, porque você está inerte, parado, não quer que essa chama arde na sua vida? Deixe essa chama arder, aleluia. E eu termino contando mais uma experiência. Agora, final de novembro, nós estávamos na conferência missionária ali em Blumenau. O pastor Peter, o coordenador de missão, ele colocou numa tela, menor um pouco do que essa, 2 fotografias do mesmo homem. O homem todo cabeludo, um cabelo assim, todo sujo, com a barba grande, não estou aqui criticando barba, mas todo sujo, com 3, 4 mudas de roupa. Um homem que olhava assim, você dizia, que coisa. Era um mendigo que vivia embaixo dos viadutos lá em São Paulo. E o pastor Peter, mostrando aquela fotografia, ele disse, esse homem pode ser evangelizado? Esse homem, quem vai evangelizar ele? Quem vai dar um abraço nele? Esse homem que vocês estão vendo, era um mendigo lá em São Paulo. E foi um grupo de irmãos e jovens evangelizar embaixo dos viadutos em São Paulo. E estavam cantando, mas ficaram meio longe, porque o fedor desse homem fazia, ele mesmo testemunhou, 3, 4 meses que não tomava banho.
E eles ficaram mais longe cantando. E quando eles estavam cantando, um jovem um daqueles lá, saiu do grupo e veio e abraçou ele. Deu um abraço nele e disse: Jesus tem um propósito na tua vida. Jesus te ama. Você precisa aceitar Jesus. E o pastor Petty disse: esse homem, vocês acham que é impossível ele ser transformado? Não, claro que Jesus transforma. Esse homem está aqui. E pediu para levantar. Pastor Maná. Hoje ele é pastor. E daí chamou ele para dar o testemunho. Ele disse: eu era esse mendigo. Achava que não tinha jeito mais para a minha vida. Mas alguém saiu do meio do grupo que estava até com nojo de mim. Mas alguém me abraçou e disse: Jesus te ama. Teve alguém que se importou comigo. Ele disse: aquele abraço, eu todo catingando, aquele abraço transformou a minha vida. Eu criei naquela palavra. E hoje ele é pastor lá na Paraíba, no maior acampamento de ciganos do Brasil, de ciganos de classe bem baixa, que tem mais de 3.000 ciganos, um acampamento lá na Paraíba, e lá no meio, que a polícia não entra, mas lá no meio tem uma Assembleia de Deus. E ele é pastor lá. Meu filho, pastor Lediel e pastor Petro estiveram lá. Aleluia. Nós ajudamos essa comunidade. E ele disse: um abraço transformou a minha vida. Coloque-se em pé nesse momento. Evangelizar é se importar com as pessoas. Eu tenho uma palavra profética para você, meu irmão. Que esse ano seja um ano de muita ação evangelística nessa igreja. Muito discipulado, muito acolhimento. A igreja precisa saber acolher aqueles que aqui chegam. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que todas as portas para a evangelização nessa cidade sejam abertas. Que todo impedimento caiam por terra. Que todos os obstáculos sejam banidos. E que a igreja encontre brechas para entrar, para falar de Jesus. Aleluia. Eu desejo um ano abençoado para você. Deixa essa chama arder. Aleluia.